Amigos da Psicanálise, queridos ouvintes de toda semana, parceiros e companheiros de jornada, seja bem-vindo para escutar mais um programa Mente Aberto com assunto aos olhos da psicanálise. Tudo feito com muito carinho pensando em você. Você que selou comigo um compromisso de dar sua escuta para a manutenção da sua saúde mental. Obrigada pela companhia. Um abraço especial ao nosso querido Dr. Zilmar, o idealizador de tudo isso, o responsável por garantir que possamos estar juntos. Minha eterna gratidão. Sou Fernanda Dolabella, psicanalista, fruto do Minha Esperança. Estou aqui para falar para você de maneira abertamente sobre vários temas que remetem uma atenção especial, principalmente para esse momento desafiador que estamos enfrentando juntos. E o assunto de hoje está relacionado com a nova geração que está surgindo há um ano, a geração C. Vocês conhecem a geração C? Já ouviram falar dessa expressão? Pois é a geração Covid, queridos, que será marcado profundamente pela pandemia. Já tinham aí as gerações X, Z, Y, como se já não bastasse mais uma agora. O Google Brasil chegou a reunir vários executivos em sua grandiosa sede lá em São Paulo para apresentar a nova geração de usuários e consumidores em torno do YouTube, a geração C. Assim é nomeado por eles, pelos responsáveis das mídias sociais e campos de divulgação na internet. Falaram sobre essa geração que é marcada pelo medo do vírus e do confinamento e também do desejo de voltar ao cotidiano e ao contato com seus amigos. Porém, sem perceberem, já não mensuraram a ideia de voltarem para os antigos hábitos. Não sabemos se o mesmo formato será capaz de nos manter fiéis. A geração C também marcada como novas prioridades e ressignificação de valores. Atualmente, a pergunta que não quer calar é: o que te importa? Queridos, o que é importante para você hoje? O que você consegue ver como algo primordial para a sua rotina e bem-estar daqui para frente? Vocês já pensaram nisso? Então, os números impressionam. 67% dos membros da geração C colocam suas fotos na internet. 85% veem o que seus amigos e colegas pensam antes de tomar uma decisão. 88% têm um perfil em uma rede social. E 65% atualizam-o diariamente. 91% dormem ao lado do smartphone. Estamos aí acompanhando essa geração C. Quantos de nós não estamos aí fazendo parte dessa porcentagem? A vida contemporânea foi hackeada pelo Covid-19, sendo um golpe direto aos hábitos e costumes do ser humano, uma mudança brusca e inesperada na vida de todo mundo. As medidas de distanciamento em nível global implicaram o desafio de buscar novas formas de viver, novos entretenimentos e maneiras de estudar dentro de casa, substituindo a ida aos estabelecimentos ou a realização de atividades sociais ao ar livre. Cortou-se a nossa liberdade. Vocês sentiram? Eu senti, queridos, profundamente. Minha mente sentiu. Houve-se uma castração. Se haviam tendências pré-existentes e projeções para os próximos 10 anos, a pandemia veio acelerar várias e propor outras. Por exemplo, uma nova geração, que é essa C, coronavírus, saída dos centênios, os nascidos a partir de 1997 e alfas de 2010 em diante. Uma geração marcada pelo medo do vírus e do confinamento, do isolamento, medo da solidão. É a geração C. Um grupo de crianças e adolescentes que aprenderam e estão valorizando mais vínculos familiares surgiu também.
Tornaram-se ativos nas responsabilidades dentro de casa e conscientes sobre a importância da higiene pessoal. Nós não podemos negar. Abertos a compartilhar mais momentos com seus entes queridos, gostando ou não, por falta de escolhas, desde a hora do almoço, jantar, até um filme, um jogo de mesa, mas apenas com quem convive na mesma casa, talvez no mesmo terreno, área, lote ou quintal, podem desfrutar dessa comunhão. Dessa vez, para eles, a fronteira entre o online e o offline é nula. Não fazem distinções. Ter aulas online e administrar seu tempo de estudo passou a ser habitual. Compartilhar momentos virtuais com amigos, como se juntar para ver uma partida de Fortnite, ver um show via YouTube, qualquer jogo virtual, já é um clássico, queridos. A geração C é explicada então com 4 Cs: curadoria, conexão, comunidade e criação. Cada C representa o que um usuário pleno do YouTube espera ter a seu alcance nessa plataforma. Curadoria é a seleção pessoal do que eles gostam no site, que pode vir junto com um posterior compartilhamento, como imagem de suas personalidades, algo semelhante ao que gostam, desejam ou esperam. Conexão, segundo esse termo, é uma marca dessa geração, que faz questão de que todos saibam tudo o que acontece com eles, postam tudo. O smartphone é uma extensão do que as pessoas são, preocupados em narrar todos os acontecimentos privados com uma prestação de contas. Essa marca a geração C na fase conexão. Há pesquisas que dizem que os mais jovens prefeririam perder o olfato do que perderem seu celular. E atualmente 25% das visualizações mundiais do YouTube são realizadas em dispositivos móveis. Comunidade. Essa fase é explicada através das ações em massa, dos usuários com decisões conjuntas e interação entre grupos com os mesmos interesses. No meio virtual, as tribos se encontram. A criação de contas no YouTube, por exemplo, tem dobrado ano a ano no mundo todo, e esse fenômeno ajudaria a explicar uma reunião e engajamento cada vez maior em torno de ideias em vídeo de todo gênero imaginável. Aplicamos à geração C com exatidão a reflexão do escritor Alessandro Baricchio em seu livro The Game. Ele diz assim: seu habitat é um sistema de realidade com uma dupla força motriz, onde a distinção entre o mundo verdadeiro e mundo virtual se converte em uma fronteira secundária, dado que um e outro se fundem em um único movimento que gera em seu conjunto a realidade. Com mais pessoas menores de 18 anos em casa, queridos, a internet se converteu no bastião do ócio, aumentando mais de 70% as experiências vinculadas a conexões digitais nos últimos meses, com jogos online e consumo de vídeos como suas atividades preferidas, animes, tutoriais, cursos, lives gravadas e outras tantas mais. É possível sentir algo nas vozes dos nossos filhos, das nossas crianças, quando suas festas de aniversário, por exemplo, são canceladas. A mesma coisa é percebível em seus rostos quando eles não podem brincar com os colegas. É algo mais do que uma simples decepção. É o medo de que o mundo que eles conheciam pudesse ter mudado daqui para frente. Certamente ficará uma cicatriz em nossas crianças, adolescentes e jovens. Jamais esquecerão esse momento. Em nossa vida, há um antes e um depois disso tudo, o que chamamos de pandemia. Quando o novo coronavírus começou a se espalhar pelo mundo, muitos de nós esperávamos que a onda de paralisações generalizadas fosse algo de curta duração, pouco mais do que um pontinho em nosso radar coletivo. Agora, um ano depois de uma tragédia mundial que virou nossa sociedade de cabeça para baixo e deixou milhões de mortos,
a conversa mudou. Muitas pessoas estão desesperadas. A recomendação é permanecer com cuidados diários, até mesmo porque mais tempo no universo digital implica em maiores cuidados. Uma criança de 12 anos pode ser facilmente identificada através de seus últimos movimentos registrados online, permitindo que terceiros saibam com exatidão sobre sua vida, que antes era considerada privada. Olha que perigo. É possível saber que colégio frequenta, ou em que bairro vive, quais são suas marcas favoritas, seus interesses e hobbies preferidos. Extrair suas fotos nas redes sociais que usa e assim também mapear até sua família, amigos, todos que estão próximos dentro do seu vínculo social. É aí que mora o risco. Para os especialistas, a combinação nação, distanciamento social mais internet se converteu em a tormenta perfeita para o assédio e manipulação de menores. E como consequência, as consultas de pais se triplicaram nos últimos meses. As pessoas estão cada vez mais perdidas. Não conseguem manter a autoridade em seus lares, manter a ordem, nem mesmo as regras educativas mais simples. Perdeu-se o controle de quase tudo. As crianças e jovens estão tomando conta dos seus pais, na maioria das vezes, invertendo os papéis. Uma busca desenfreada pela liberdade virtual, uma vez que na concepção deles não estão fazendo nada. Tudo para eles virou monotonia. Perdeu a graça. Os hábitos antigos neles não querem mais. Já não serve mais. Uma pena. A tecnologia diverte, sim, educa, inclusive empodera. Claro, não podemos negar, mas também intimida e pode chegar a ser complexa e perigosa se não tomarmos os cuidados necessários. Quando a consultora internacional Kids Insights perguntou mais de 3,5 mil crianças entre 3 e 17 anos na América Latina e perguntou sobre as principais preocupações eles tinham ao usar a internet. Relataram a privacidade de seus dados e apareceu como o maior temor. Não é mais uma questão de pensar se esta pandemia moldará uma geração inteira, mas sim como isso vai acontecer. Assustador. Alguns especialistas começaram a usar um novo termo para falar sobre as mudanças sísmicas que estão observando. Mudanças que podem causar efeitos em cascata na vida das crianças no futuro. Eles deram um nome à mais nova geração do mundo. Geração C ou geração Covid. A Covid-19 é um grande, mega evento na história da humanidade. Vai ser o momento mais marcante para essa geração. O que está na geração C? O termo geração C começou a aparecer primeiro em reportagens no início da pandemia. Mais recentemente, analistas de investimento como Israel e defensores dos direitos das crianças começaram a usar variações do termo. Definir uma geração, meus amados, não é coisa simples, mas temos uma necessidade enorme de nomear as coisas. Os nomes que usamos para falar sobre grupos de pessoas nascidas em qualquer período podem mudar com o tempo. Às vezes porque o que parecia ser um evento definidor mais tarde acaba se revelando menos influente do que outras forças em jogo. Às vezes porque um termo diferente ganha impulso e se fixa. Agora eu quero ver se alguns de vocês recordam dos temas a seguir. Definir uma geração não é fácil, ponto. Às vezes os nomes que usamos mudam com o tempo. Aqui está como as gerações foram definidas ao longo do século passado. Vamos recordar. Geração silenciosa. Lembra dessa? Nascidos entre 1925 e 1945. Baby Boomers, nascidos entre 1946 e 1964. Geração X, nascidos entre 1965 e 1980. Millennials, lembra? Nascidos entre 1981 e 1996, foi um boom para a época. Geração Z, nascidos entre 1997 sem final definido, seria agora a geração que perpetuaria. E aí veio a geração C devido à pandemia. Enquanto alguns especialistas vêm usando o termo geração C
Para se referir ao impacto da pandemia do coronavírus nas crianças, estudiosos em diferentes áreas até agora têm definições diferentes de quanto essa geração começa e quanto essa geração termina. A definição de Israel da geração C inclui crianças nascidas de 2016 até meados da década de 2030, já que, segundo Israel, as mudanças que estamos testemunhando são tão dramáticas que mesmo crianças nascidas anos após o fim da pandemia ainda verão isso moldar suas vidas. Elas serão diferentes, estão sendo definidas por um mundo completamente novo. Questionados sobre quem é geração C, especialistas em outras áreas compartilharam diretrizes diferentes com a CNN. Um conselheiro sênior do Fundo das Nações Unidas para a Infância disse que todas as crianças deveriam ser incluídas, especialmente aquelas que sofrem interrupções em pontos de transição em suas vidas. Um professor de sociologia disse que os estudantes universitários não deveriam ser deixados de fora. Um especialista em saúde mental observou que crianças de 7 a 9 anos são particularmente vulneráveis. Todos concordaram que precisamos ficar de olho no que está acontecendo com as crianças e que as nascidas durante a pandemia e vivendo os principais marcos de desenvolvimento agora são uma parte importante desta geração, que dará início à geração futura. Os primeiros 1000 dias da vida são muito importantes para o desenvolvimento. É a fase da formação da sua estrutura psíquica, período de formação do seu caráter e da sua personalidade. Enquanto os países estão se concentrando em uma resposta a essa pandemia, muitas outras coisas continuam acontecendo. A fome continua nos lares e fora. Muitos estão nas ruas, perderam suas casas, outros aglomerados em casas de parentes. Doenças continuam matando. Pessoas continuam desempregadas e outras ficaram. Muitos de nós continuamos perdendo pessoas queridas. Muitas outras coisas continuam acontecendo lá fora. Muitas coisas também continuam acontecendo debaixo dos nossos olhos. É importante que não percamos de vista períodos de vulnerabilidade na vida das nossas crianças, adolescentes e jovens. Existem questões muito importantes que não podem ser deixadas de lado. Por exemplo, um novo olhar. Vou citar o famoso TikTok porque é a onda do momento. Então, o bebê encara a câmera com os olhos arregalados, enquanto uma música familiar identificada por ele toca. É a melodia da canção infantil clássica em inglês, que fala de versos sobre felicidade e pede às crianças para bater palma a cada trecho que toca. Mas as palavras nessa versão do TikTok são diferentes. Se você é um bebê na pandemia e ficou em quarentena por toda a sua vida até então, e fica superestimulado por tudo, porque todos os estranhos que você vê usam máscara e você nunca teve ou saiu para brincar com outras crianças na vida, bata palmas. O vídeo foi visto mais de 130 mil vezes. O TikTok, que traz os videoclipes de bebês procurando desinfetantes para as mãos e olhando ansiosamente pela janela durante o lockdown, virou um ponto de conexão de pais que estão usando momentos de leveza para superar as incertezas diárias de criar um bebê durante a pandemia. A versão TikTok da música foi usada como música de fundo para mais de 10 mil vídeos e o número continua crescendo. É de chorar. Na verdade, eu estou curiosa para saber como será quando toda essa comunidade de crianças finalmente puder se reunir. Todos vão se encontrar em uma sala e se perguntar: quem são essas crianças? O que eu faço? Como eu faço para brincar com elas? A preocupação é que as crianças estejam apenas se tornando mais antissociais. Mas a esperança, queridos, ela existe, de vê-los como uma geração mais forte, pois passamos por muita coisa em um ano. Um bebê vai crescer de acordo com o mundo em que vive, sim, de acordo com o seu meio social. É o que ele conhece, é o que essa criança sabe da vida. Sabemos que os pais estão preocupados, várias crianças estão no limite
e as mais vulneráveis correm ainda mais risco. E não para por aí. Nós vamos dar um intervalo, um pequeno intervalo, uma pausa apenas. Não saia daí. Daqui a pouco eu volto com esse assunto sobre a geração C, que há um ano é uma novidade para mim e para você.